Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença em plena sexta-feira aí no escritório, né? Numa hora que vocês poderiam estar com o namorado, com a namorada, tomando chopinho, e vocês estão aí no escritório abertos ao novo, abertos a se diferenciar no mercado, a compartilhar novos conhecimentos. Gostaria de agradecer também ao apoio da Juliane Monteiro e da Jéssica Gomes, que fizeram todo o esforço para que o evento acontecesse da melhor maneira possível. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Ochoa, eu trabalho no escritório Gustavo Show Advogados há 10 anos e atuei nas áreas administrativa, financeira, recursos humanos e marketing. Hoje eu sou gerente financeira e de recursos humanos, mas continuo no planejamento estratégico da parte administrativa, de marketing, do escritório como um todo. Sou fundadora da empresa Doutor Gestão, Assessoria e Consultoria para Escritórios Jurídicos, que tem como objetivo disseminar o conhecimento da gestão de escritório no mundo acadêmico e também no mundo dos advogados, especialmente no mundo acadêmico em relação a proporcionar ao advogado um maior suporte para ao entrar no mercado tão competitivo que é. Tá? E para os escritórios jurídicos nós prestamos assessoria e consultoria para uma melhor estruturação, uma organização interna, especialmente das áreas administrativa, financeira e recursos humanos, proporcionando ao escritório que ele cresça de forma sustentável, coesa e bem integrada. Então hoje nós vamos conversar sobre gestão de escritório jurídico, que vai abordar assuntos relacionados ao cenário da advocacia, ao novo perfil do advogado, que é o empreendedorismo jurídico. Vamos dar dicas para alcançar o sucesso e vamos falar dos dilemas dos advogados recém-formados, né? O advogado passa 5 anos na faculdade e por causa da grade dele curricular, ele não escuta falar sobre outras áreas como administração, contabilidade, recursos humanos e marketing. Ele fica os 5 anos na faculdade ouvindo apenas o direito. E quando se forma, ele se depara com uma realidade diferente, porque ao entrar no mercado, ele percebe que ele precisa de outros conhecimentos. É exigido, requer-se hoje em dia um perfil de advogado que ele tenha conhecimentos multidisciplinares em outras áreas para ele se tornar competitivo no mercado, né, de trabalho. A globalização, a era da internet, a era da comunicação trouxe muitas vantagens, né, para as empresas, e ao mesmo tempo ela bagunçou um pouco as empresas, porque elas tiveram que se adaptar, se readaptar, se remodelar para continuarem competitivas no mercado. E isso não foi diferente com os escritórios jurídicos, né? Muitas bancas não deram certo, outras e as que continuaram no mercado precisaram se reinventar, precisaram se remodelar, serem flexíveis para poder permanecerem no mercado competitivo, né? No mercado de mudanças. E após esses 5 anos de formado, o advogado, já o bacharel em direito, ele encontra-se num dilema muito grande, né? Me formei e agora? O que é que eu vou fazer? Vou estudar para concurso? Eu vou trabalhar em escritório jurídico? Vou montar o meu escritório jurídico? Como fazer para conquistar o cliente? Como negociar com ele? Como me diferenciar do colega? São tantos colegas advogados. Como captar aquele cliente, né? Como puxar o cliente para mim? E como é que eu vou ter sucesso na advocacia? Então, antigamente, o advogado se formava, bastava ele se formar, ter o diploma de direito, já chovia cliente em cima dele, né? O mercado era mais fácil, o advogado não precisava fazer marketing, nada disso, era apenas a conversa com o cliente e pronto. Hoje em dia não, o mercado está totalmente diferente, é uma nova visão de mundo tecnológico, né? Então o acesso à informação é muito grande, os clientes já conhecem muita coisa. Antes do cliente procurar o advogado, ele primeiro procura saber informações, indicação, né, de um advogado que atenda aos requisitos dele. Então hoje em dia é um mercado muito diferente, muito exigido, exige muito do profissional e bem competitivo. Então
A primeira sugestão que eu dou para um profissional que está se formando é: quebre paradigmas, saia da sua zona de conforto, abra-se a novos conhecimentos, né? Conheça-se. Em primeiro lugar, conheça as suas vontades. O que é que você quer para a sua vida? O que é que você não quer? Aonde você quer chegar com a advocacia? Em que área que você quer atuar? O primeiro passo, se conheça. Faça essa reflexão. O que é que eu quero para a minha vida, para o meu futuro? Após essa reflexão, você terá condições, sim, de fazer o planejamento. Por que é tão importante a gente se conhecer? Eu vou dar um exemplo meu. Eu fiquei quase 3 anos estudando para concurso. A minha mãe foi concursada, o meu marido é concursado. Eu ouvia muito concurso. Faça concurso, você vai ter uma estabilidade de vida. Quando você tiver filho, você vai ter uma vida mais tranquila. E eu ouvi muito isso e internalizei. Então eu falei, então acho que eu tenho que fazer concurso mesmo. E depois de um bom tempo eu percebi que não era aquilo que eu queria, né? Não era aquilo que me trazia felicidade, né? Eu até no primeiro ano do escritório, nos 2 primeiros anos, eu trabalhava e estudava para concurso, mas eu não estudava com o prazer que eu tinha em trabalhar. Então, descubra a sua paixão, né? Em primeiro lugar, é muito importante a gente trabalhar com paixão. É importante porque a gente passa mais da metade do dia trabalhando no ambiente de trabalho, com os colegas de trabalho. E se a gente não tiver paixão pelo que a gente faz, né, fica muito mais difícil, porque a vida profissional não é fácil. Para a gente atingir o sucesso tão almejado que é o que todos nós desejamos, né, precisa se ter muito foco, muita disciplina, muito trabalho, trabalhar bastante, estudar bastante, ler tudo que vocês puderem ler, porque o conhecimento é quase tudo, não é tudo. Para a gente ter determinada competência, a gente precisa agir, a gente precisa conhecer, precisa ter a habilidade de fazer e a atitude em fazer. Isso é o chamado CHA na área de recursos humanos, que é o C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Para nós termos a competência comportamental, nós precisamos interagir esses 3 componentes. Precisamos agir, colocar o nosso conhecimento, ter o conhecimento, saber colocar em prática e colocar em prática. Então, é muito importante o conhecimento e a atitude, né? E por que vamos falar em gestão de escritório jurídico? Por que gestão de escritório jurídico? O estudante passa 5 anos na faculdade, não escuta nada de gestão de escritório jurídico. E por que vem alguém de fora e vem me falar de gestão de escritório jurídico? Para que eu preciso? Porque o escritório jurídico é um negócio, ele é uma empresa, tem que ser visto como empresa, tratado como uma empresa, repleto de todos os setores iguais a qualquer empresa. O escritório jurídico ele é composto pelo setor administrativo, financeiro, marketing, RH, o próprio jurídico, né? Tecnologia, tem o setor contábil para fazer a contabilidade. Então, o tratamento é igual a qualquer empresa. Para o escritório jurídico, ele ter sustentabilidade, ele precisa de uma boa gestão, uma boa administração para ele crescer a longo prazo, ser sustentável a longo prazo. O Sebrae nos mostra frequentemente a quantidade de empresas que fecham até o 5º ano. Por quê? Por causa da má gestão. Os três índices maiores, por que as empresas fecham, é a falta de gestão, a falta do perfil de empreendedorismo jurídico, né? E a falta de capacidade de planejamento estratégico da empresa. Então, planejar, por isso que o planejamento começa primeiro com a sua vida, com o seu planejamento, o que eu quero para a minha vida. Depois que você é advogado, souber o que você quer, aí você vai para o planejamento da sua carreira, que é muito importante também, né? Então, vamos conhecer um pouco, vou falar um pouco brevemente sobre essas áreas de gestão de escritório jurídico. Primeiramente, a área administrativa, de mera importância para o escritório. Começa pelo papel da secretária, que é a porta de entrada do escritório.
Ao atender o telefone, se a secretária atende delicadamente, muito educada, o cliente que está ligando vai ter uma visão diferente do escritório. Agora, se há uma visão boa, positiva, se a secretária atende com a voz baixa, mal-humorada, não fala um por favor, um obrigado, um senhor, um doutor, então a imagem que essa secretária passa do escritório já é uma outra imagem e negativa. Não é uma imagem legal. Então, a porta de entrada do escritório começa pela secretária, que tem um papel fundamental aí em relação aos clientes e em relação ao apoio aos advogados e ao administrativo, né? O setor administrativo, ele envolve compras de material de expediente, envolve receber fornecedores, resolver questão de conta de telefone, algum problema interno de estruturação que dá, envolve também pagamentos de pequeno porte, envolve uma série de atitudes, né? Uma série de ações que são necessárias para o desenvolvimento do escritório no dia a dia. O setor financeiro, ele está ligado ao faturamento, às contas a receber, ao pagamento das contas. O setor financeiro, ele é de extrema importância, é o coração da empresa. Precisa ter capital de giro, precisa ter uma poupança. O advogado precisa aprender a fazer uma poupança para o escritório, separar no mínimo 10% do lucro dele por mês, de 10% a 30%, para ele poder se capitalizar e crescer sustentavelmente, porque na época de crise ele vai ter condições financeiras de bancar, né? Fala-se muito que o escritório precisa ter pelo menos 6 meses, no mínimo, na poupança do gasto, do custo que ele tem durante o mês, né? Então, fazer um fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É você fazer uma previsão. Quanto que eu tenho a receber essa semana ou um mês, né? A gente faz muito pela semana e pelo mês. Quanto que eu vou receber esse mês? Quanto que eu tenho para gastar? Então, o fluxo de caixa serve para orientar o profissional a saber quanto que ele vai gastar e quanto que ele vai entrar. Se aquele dinheiro não entrou, ele liga para um fornecedor: olha, eu posso postergar o meu título tal para tal data. Então, o fluxo de caixa serve para ele dar essa orientação e o saldo não ficar negativo, né? O setor financeiro, ele trabalha com vários relatórios, trabalha com conciliação bancária, que é muito importante, relatório de fim de mês, DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, serve para apurar o lucro, o prejuízo. Então, o setor financeiro tem diversas funções. A parte de marketing também envolve o marketing pessoal do advogado, envolve o marketing interno, que o marketing interno está relacionado aos todos os colaboradores e aos advogados, que é o marketing interno da empresa, do escritório, e o marketing externo, que está relacionado ao público. Hoje em dia trabalha-se muito com marketing de conteúdo. Vocês são jovens, vocês sabem muito bem que o Facebook e as redes sociais vieram para nos ajudar nesse sentido, né? A advocacia, ela tem a ordem limita a forma de fazer o marketing, né? Vocês devem saber. Então, o advogado fica preso e limitado a algumas ações, e a internet veio justamente para facilitar demais a vida do advogado em relação ao marketing de conteúdo. A gente usa hoje redes sociais para poder comunicar aos nossos clientes as ações que fazemos, os eventos que tem no escritório. Então, hoje em dia a gente consegue trabalhar de forma bem bacana o marketing de escritório jurídico, né? A parte de recursos humanos, ela está ligada a recrutamento e seleção, como contratar um profissional, a parte de integração do profissional, né, relacionada a manuais das áreas, determinadas áreas, parte de treinamento e desenvolvimento da equipe, que é muito importante. O advogado, como ele não teve essa formação, então ele é cético em relação, eu acho que especialmente aos recursos humanos também, por não conhecer mesmo, porque não viu no curso, né? Então, a parte de recursos humanos é muito importante. É o maior ativo da empresa, são as pessoas. E é de extrema importância você cuidar do seu ativo, cuidar das pessoas, né? Treinar as pessoas,
gerenciar, né, cuidar, como é que você está indo bem, ter sempre o feedback, conversar com o teu colaborador, com o advogado, é muito importante, né? Entre outras áreas também, envolve plano de cargos e salários, plano de remuneração, benefícios, envolve qualidade de vida do advogado. A vida do advogado é bem árdua, né? Trabalha-se muito, mas também tem a recompensa. Então, gestão de escritório jurídico está interligada com todos esses setores, interligada com a contabilidade. Quando você vai colocar a banca de escritório, você vai abrir o seu escritório, você se depara com a seguinte situação: eu vou colocar o meu escritório, e aí, o que é que eu faço? Eu vou registro na OAB, registro na junta comercial, se registra na OAB, né? Depois da OAB, e aí? Depois da OAB, você precisa informar a Receita, entrar em contato com a Receita por meio dos documentos, né, contábeis, por meio das declarações. Precisa informar a Receita e a Prefeitura para você poder ter o cadastro da Receita. Na Receita você obtém o CNPJ e na Prefeitura você obtém o CMC, que é o cadastro municipal. Na OAB você também obtém o registro do escritório perante a OAB. Então são muitos detalhes que quando o advogado vai colocar o escritório, ele precisa conhecer. E se não conhece, ele vai conhecendo, porque ele vai precisar dessas informações, né? Tem a parte de TI também, que você pode terceirizar, o banco de dados, né, do escritório, como organizar as pastas virtuais. Você pode organizar pelo nome do advogado, pela área, né, e separar. Então envolve muita coisa, né? Envolve a controladoria também, é um setor novo que veio para ajudar bastante os escritórios jurídicos, né? Acredito que há 2 anos nós implantamos no escritório a controladoria e agregou demais ao escritório, ajudou na organização dos processos, ajudou na agilidade, né? na rapidez das informações. Então, todos os setores são interligados. E justamente pela interligação de todos os setores, o escritório jurídico é uma empresa, não tem como fugir, não tem como negar que não tem como não ser tratado diferente, precisa ser tratado como empresa. Então, por isso que os advogados e os associados precisam ter essa visão macro, né? Ter uma visão holística, porque independente de ser sócio ou não, o advogado, ele precisa desse conhecimento para ele se diferenciar. O que os escritórios jurídicos pedem hoje? Eles querem profissionais diferentes, profissionais que sugiram, né, deem ideias novas, profissionais criativos, profissionais que conheçam outras áreas, que olha, por que a gente não faz desse jeito? Daquele jeito ali vai ser melhor, a gente vai obter aquilo outro. Então, o sócio, hoje em dia, ele quer um profissional capacitado. Tecnicamente não tem nem como se falar, né? A parte técnica é o ponto de partida do sucesso do advogado, porque a gente não pode esquecer que, em primeiro lugar, está o técnico. O advogado vai ser reconhecido pela sua competência técnica, até porque ele precisa fazer o nome dele, precisa ganhar dinheiro, precisa ter a autoridade dele, e é por meio da capacidade técnica que ele vai também conquistar isso. Porém, precisamos alinhar a capacidade técnica às competências comportamentais, que são imprescindíveis hoje para o advogado profissional criar a sua vantagem competitiva, né? Então, o mercado pede isso, os escritórios pedem isso. Antigamente, os sócios fundadores, eles se preocupavam mais em captar cliente. Hoje em dia, não. O cenário mudou. Até porque, se o associado pensa em um dia ser sócio da banca, ele precisa, em primeiro lugar, vestir a postura de sócio, se empoderar. E aí sim, o sócio vai percebê-lo, que aquele advogado é diferenciado, tem perfil de sócio, tem capacidade, qualidade técnica e comportamental que possa vir a integrar a banca jurídica. Então, em primeiro lugar, antes da gente querer ser reconhecido, a gente precisa se empoderar.
né, para poder a gente ser reconhecido. E aí, com certeza, quebrando esse paradigma que o mercado jurídico tem, muitas bancas ainda não aplicam a gestão jurídica como deve ser, ainda muitos advogados ainda não têm esse conhecimento, até porque o dia a dia é muito atribulado, o dia a dia é repleto de atividades, de prazos, de ações por fazer, de diligências a serem realizadas, e muitas vezes não dá tempo mesmo. Então, por isso a importância de um profissional também multidisciplinar, que não seja advogado, como um administrador, ou um contador, ou alguém da área de RH, para trabalhar com a área de RH no escritório, porque é uma outra visão que tem, né? E isso trazer um profissional multidisciplinar para dentro do escritório traz uma diferença muito grande. Todos os escritórios que trabalham com profissionais que não sejam advogados, que têm outra formação e outra visão por causa da área dele, tem um enorme benefício, né, nessa parte. Então, vocês vão ver agora vídeos de advogadas de sucesso que colocaram o escritório delas, e elas vão falar um pouquinho para vocês, né, para vocês descansarem um pouquinho de mim. Então, gostaria de falar também para vocês umas 2 histórias de sucesso, resumidamente, sobre o advogado que tem o perfil empreendedor. Primeiro eu vou falar sobre o Gustavo Shoa, que é o advogado do escritório Gustavo Shoa Advogados. Lá atrás, o Gustavo teve visão, né? Ele, recém-formado, foi fazer um curso de especialização em direito médico lá nos Estados Unidos. Ele não sabia inglês, foi sozinho, o curso foi em espanhol, e ele investiu, ele viu que no futuro o direito da saúde ia bombar no mercado, né? Ia ter campo de trabalho, e alguns meses após o curso dele, ele já começou a trabalhar com clientes da área da saúde, e hoje ele é um advogado renomado na área de direito da saúde. Então, ele teve visão, né? Ele foi corajoso, foi ousado, teve visão, né? Foi atrás. Então, essas são competências, atitudes que um advogado empreendedor e que qualquer empreendedor, né, tem. Tem uma história também, história muito interessante de um advogado o Emiliano Landim. Eu estava assistindo a uma palestra dele pela internet, e ele falou que advogado jovem também, ele estava com uma causa de erro médico, ele perdeu na segunda instância e foi ao STF, né? E foi falar com o ministro Celso de Mello. Chegando lá, o ministro escutou, ouviu, e ele terminou ganhando a causa. E em determinado momento ele foi a São Paulo em um evento, e ele pensou, bom, eu estou em São Paulo, a cidade onde os negócios acontecem, eu não posso perder a oportunidade. Ligou para alguns hospitais, entrou em contato, marcou uma visita, e 3 meses após essas visitas que ele fez, um hospital sírio-libanês ligou para ele, solicitando o serviço dele. Conversando, ele terminou fechando o serviço dele, e até hoje ele presta alguns serviços para o advogado, não sei, para esse escritório. Então, vejam a capacidade dele, de ousadia também, coragem, visão, de empreendedorismo, né, de desprendimento desse advogado, né, essa ousadia. Então, o mercado pede isso. O mercado, se vocês observarem, pessoas de sucesso tem esse tipo de comportamento, tem um comportamento diferenciado. Então, fica algumas dicas também de como obter sucesso na advocacia. Lógico que eu não vou dar, né, o sucesso, ele não tem fórmula, e depende muito da forma que cada um trabalha. Mas se a gente seguir alguns passos, com certeza a gente consegue obter o resultado que a gente quer, né, atingir as nossas metas. Então,
ser persistente, trabalhar bastante, ser o primeiro a entrar, ser o último a sair, ser disciplinado, ter foco, saber o que quer, né? Conhecimento é muito importante, ler muito, 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 ler tudo que você vê pela frente, né? Criatividade é importante, a ousadia, você ser proativo, você ser destemido, lógico que com responsabilidade, mas você ser disposto a risco, aberto a risco, né?